Boa noite, queridos amigos. Como eu havia prometido desde bastante tempo, que eu ia alternar esse mês de verão, esse mês de Natal. E em 2009 eu escrevi um texto, em 2 de março aproximadamente, de 2009, sobre Jesus. E na realidade, meus irmãos, eu fico impressionado como a gente distorce as coisas no mês do aniversário de Jesus. Eu resolvi falar hoje sobre esse artigo que eu escrevi em 2009, que é a fome e sede de justiça. O Papa Francisco disse uma coisa muito interessante que vale a pena refletir. Sejam mais indulgentes e misericordiosos e não rápidos em condenar as falhas dos outros. Um pouco de misericórdia, meus irmãos, torna o mundo menos frio e mais justo. E eu escrevi sobre a equidade à luz do Espiritismo, para as pessoas entenderem a equidade de Jesus. E eu me baseei numa expressão que ele utilizou, que eu utilizo com muito carinho. A justiça praticada por Jesus não é revanchista, nunca foi. Não é baseada em ódio ou vingança contra o nosso próximo. É sempre em busca de solução pacífica de conflitos. E foi ele quem disse em Mateus 5:6, que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão consolados. E é sobre isso que eu me detenho hoje, no meu boa noite especial para vocês, sobre esse versículo de Jesus. O versículo assim, eu escrevi em 2009, é um dos mais importantes do Sermão do Monte. Com efeito, uma das condições essenciais à vida do homem de bem é ter fome e sede de justiça, sim. Todo aquele que segue os ensinamentos de Jesus são conclamados a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Disse Jesus que o reino dos céus é um tesouro de valor incalculável que deve ser buscado acima de tudo e que é obtido quando renunciamos a tudo que nos impede de ser parte dele. O reino de Deus, que se encontra em nós, como eu tenho dito, deve ser uma busca incessante em nossas vidas. Não o encontraremos em nosso exterior, mas sim simbolizado pelo nosso coração, como eu tenho dito. E se manifesta pela presença, meus irmãos, do Espírito em nós. Com a ajuda dos espíritos superiores, mentores, protetores e instrutores, cada um de nós deve procurar obedecer aos mandamentos de Jesus, ter sua justiça, e devemos, sobretudo, demonstrar amor para com nossos semelhantes. Esse amor é a verdadeira justiça de Deus. A fome e sede a que se refere Jesus é vista também em Moisés, em Êxodo 33, versículo 13 e versículo 18, meus irmãos. Em Davi, no Salmo 40, versículo 1 e 2, 42, no Salmo 42, versículo 1 e 2, e no Salmo 63, versículo 1 e 2. E no apóstolo Paulo,
em Filipenses, capítulo 3, dos versículos 8 ao 10. A fome e sede que o ser humano tem, em essência, a fome e sede de amor e de compreensão, a fome e sede da palavra de Deus, a fome e sede da comunhão com Jesus, meus irmãos. Jesus nos ensina que o verdadeiro alimento não é o alimento do corpo físico, mas o alimento da alma, o pão espiritual, a alegria e conforto que proporcionamos para as dores dos nossos irmãos, para os que choram, para os tristes, para os que sofrem perseguições por causa da justiça. Ele nos afirma, Jesus, categoricamente, que todos os que sofrem logo mais receberão o quinhão do pão da paz e da vitória. Ele mesmo afirmou: eu sou o pão da vida. E acrescentou: neste mundo haverá sempre perseguição por causa da verdade. E como somos perseguidos? E mais tarde afirma que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nesse aspecto fica evidenciado que neste mundo nada nos pertence, meus irmãos, nada nos pertence. Tudo o que temos devemos a Deus. De que adianta nos alimentarmos de sentimentos de vaidade, orgulho e ambição se nada temos? Nós, os filhas de Deus, nos deixamos enganar pelas riquezas materiais, conforme Marcos 4,19, e pelos prazeres do mundo, conforme Lucas 8,14. O homem, buscando os prazeres gerados da insensatez, ganhos desonestos, como nós vemos aí, à torta e à direita, triunfos em detrimento dos outros, acúmulo de tesouros obtidos com a miséria alheia, como nós estamos vendo isso diuturnamente, desperdiçando e abusando de bens quando tantos estão na miséria. Isso dói. Só poderia ter em suas vidas o efeito de prantos, angústias e solidão, que é o que eles estão tendo agora. E então clama por justiça. E mais das vezes acredita que Deus lhe seja injusto. O Consolador prometido, meus irmãos, a extraordinária doutrina dos espíritos da filosofia espiritualista, nos ensina que a justiça consiste no respeito aos direitos dos outros. Está no Livro dos Espíritos, capítulo 11, questões 875 e 875A, e questão 876. Leiam, por favor. Diz lá que existem duas leis, a lei humana e a lei natural. Sabemos que a lei natural está gravada em nossa consciência. Esta é a lei que se refere a Jesus. Certamente o direito definido pelos homens nem sempre está conforme a justiça definida pela lei natural. E ademais que define apenas alguma das relações sociais. Em nossa vida diária, existe uma infinidade de atos e ações que, em última instância, dependem do nosso livre-arbítrio, meus irmãos, e do nosso estado consciencial, como eu tenho falado tanto. É o que os espíritos superiores chamam de tribunal da consciência. Nós não deveríamos nunca querer estar nesse tribunal. E nada como ter uma consciência tranquila e estar em paz com Deus e Jesus. Eu escrevi naquela época, em 2009, que Jesus é um pacificador. Jesus sempre resolveu os conflitos de interesse das pessoas de sua época com equidade, atuando de forma pacífica, conciliatória, sem pré-julgamentos,
ou julgamentos tendenciosos, como vemos todos os dias acontecer. Jesus é um modelo de aplicação da verdadeira justiça. A equidade utilizada por Jesus equilibrava os interesses de todos os envolvidos e se fundamentava na boa razão e ética. Supria as imperfeições e modificava o rigor das leis dos homens de sua época e de épocas vindouras, tornando-as mais benignas e humanas. O Espírito de verdade, inspirado por Kardec, nos ensina que o critério da verdadeira justiça, meus irmãos, é de fato o de querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo. Não se quer o próprio mal. Você quer o seu próprio mal? Não. Então você não quer o mal do seu próximo. Devemos sim desejar ao próximo o bem. Essa é a essência da religião cristã. O nosso direito pessoal é o direito do próximo. É isso que nós precisamos entender. O nosso direito pessoal é o direito do próximo. Agir assim é agir de conformidade com Jesus. É agir com equidade. Sejamos, pois, meus irmãos, pacificadores como Jesus o é. Que nossas decisões do dia a dia de nossa vida sejam as mais justas e equânimes, e assim atingiremos a verdadeira felicidade e encontraremos em nós o reino dos céus. Saciemos, pois, meus irmãos, com nossas ações e nossos exemplos a fome e sede de justiça do nosso próximo, encaminhando-o para Jesus como guia e modelo para a humanidade. Esse artigo eu escrevi em 2009 e como faz parte de um processo que no mês de dezembro eu estou sempre falando de Jesus, eu resolvi dar meu especial boa noite a todos. Na paz do Senhor, na paz de Jesus Cristo, na sua equidade. Boa noite e que Deus abençoe a todos. Obrigado.